projeto não depende de realidade. O seu projeto depende de quem está aqui esta tarde. Jesus Cristo de Nazaré não faltou, não falhou e continua sendo mesmo. Glória a Deus. Preste atenção. Aqui é muito predominante, é profundo demais esse texto. Só esse detalhe, por gentileza. Observe comigo, por favor. A Bíblia diz que quando ele ouve, observe, se você for ler com mais franqueza, mais destreza, você vai perceber que à medida que ele ouve, ele começa. Perceba que quando vírgula, depois da vírgula o texto diz, ele começa. Então ele começou a partir do quê? Ele começou a partir do momento que ele ouviu. E ele ouviu o quê? Ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando. Depois de ter começado, olha a profundidade do texto. Depois de ter começado, a Bíblia diz que ele começa. Depois de ele ter começado, ele clama. Terceiro, depois de ele ter clamado, ele enaltece o nome de Jesus. Por quê? Porque ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter chegado aqui sem nada. No vislumbre da ótica humana, os cálculos dizem que não tem jeito. Mas essa é a parte mais linda que eu acho. Por quê? Porque ainda que nada exista, através do poder da palavra passa a existir. A Bíblia, que não sou eu o pregador que está dizendo, a Bíblia diz que pelo poder da palavra, quando ele ouve que é Jesus, ele muda ação, movimento, ele começa a projetar, ele começa a acreditar, ele muda no contexto de típico. Levanta a mão, porque esta tarde eu trago uma notícia boa da parte de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu estou convicto de que esta palavra vai começar a gerar em você uma impulsão, que você vai começar a trabalhar no campo da dificuldade, chamando a atenção do mestre. Tem alguém aqui que entrou para viver milagre nessa tarde? Deixa eu ver. Tem alguém aqui que está sentindo inspiração pelo poder da palavra? Então vou te dar um minuto para você glorificar a Deus. Essa palavra assentado original quer dizer conformado. Então aparentemente a realidade fez com que ele se conformasse com o seu contexto. Mas a parte mais linda que eu acho na realidade bíblica é que quando ele começou, por que ele começou? Porque ele ouviu. Então à medida que ele ouviu, ele começou a movimentar. Ação, toda ação causa uma reação. Agora, o mais incrível é que, Tiago, é que a Bíblia nos vai deixar algo claro quando nós lemos a mesma, na narrativa da realidade que Isaías profetizou. No capítulo 1, no verso 19, ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então perceba que o melhor está associado ao ouvir. Quando o cego ouviu, ele pode estar à beira do caminho, ele pode estar mendigando, ele pode estar desacreditado, ele pode estar vivendo o pior momento da vida, mas fazer o que se ele ouviu? Se ouvir a palavra de Deus é sinal de começo, ou de mudança, ou de transformação. Esta tarde eu quero profetizar que essa palavra vai te despertar a viver o melhor ano da tua vida, a viver o melhor momento em tua vida, a desfrutar do melhor de Deus. Glória a Deus. Isso aqui é interessante, porque a Bíblia diz que ao ouvir, ele começa a clamar. E note que o avivamento ele é originado pelo poder da palavra. À medida que você ouve, o avivamento se origina. Aí o que é interessante no texto é que a Bíblia vai dizer assim, olha o que a Bíblia vai dizer, isso aqui é maravilhoso. A Bíblia diz que quando ele começa a projetar, quando ele começa a acreditar que pode mudar, de repente uma grande multidão, eu gosto dessa palavra grande, porque não era pequeno, o texto vai dizer grande, se era grande era numerosa. Uma numerosa multidão começa a repreender o cego. A palavra repreender no original quer dizer censurar, quer dizer impedir, quer dizer colocar de goela abaixo que você não irá conseguir, ou se de fato, se tem possibilidade, é para ele entender que não era momento de viver um milagre. E por que, Tiago? Os desafios da vida vão querer nos parar. O que não falta é pessoas projetando, como também não faltam pessoas que desistem dos seus projetos. Por quê? Por causa dos grandes obstáculos, por causa dos grandes desafios. Agora, o que mais me chama a atenção, e preste atenção no que eu vou lhe falar, isso aqui é predominante demais, volte para casa com isso.
E o teu 2024 precisa de que você aplique isso. Tiago, por que você está falando isso? Olha que incrível isso daqui. A multidão começa a gritar, a censurar ele. Cale, cego, cale a boca. Então a multidão está dizendo para ele calar. Por quê? Porque nós sabemos que um bom judeu, ele vela pela cultura. E o que o homem vive é reflexo do que ele fez. Então para um judeu ele tinha que se calar. Por quê? Porque em algum momento ele cometeu algum tipo de erro ou pecado por ele estar vivendo aquela vida miserável. E isso aqui é interessante, porque a multidão vai valorizar o que ela vê, aonde você está e o que você tem. O que influencia a multidão é o que ela vê. Já viu? Se uma pessoa vê que você está sofrendo, vai dizer, está em pecado. Ela valoriza a realidade. Se vê que você está num momento ruim de sua vida, diz assim, isso aí não tem jeito, não dá para ele, não tem como para ela. Porque a multidão, ela não é racional nem espiritual o suficiente, mas em sua ignorância ela reage irracionalmente. Ela vai valorizar a dificuldade. Mas essa é a parte mais linda que eu acho na vida de Bartimeu. Por que, pregador? Porque o mais importante para Bartimeu não era o que a multidão falava, não era o que a multidão pensava, não era o que a multidão via. Por que, pregador? Porque por mais que ele não enxergue, ele ouve muito bem. E por ele saber que Jesus está no ambiente, então de fato ele está deixando claro para a multidão que quer parar. Ele clama a segunda vez. Por que ele clama a segunda vez, pregador? Porque o mais importante para Bartimeu é que Jesus é diferente da multidão. Se a multidão é movida pelo que ela vê, Jesus é movido pelo que ele ouve. Se a multidão massacra pelo que ela vê, Jesus se sensibiliza pelo que ele ouve. Levanta a mão que eu quero te perguntar: o que tem mais influência nessa tarde? O que disseram ao teu respeito? O que aconteceu no passado? Ou se a presença de Jesus? Se Jesus é mais importante, deixa eu ouvir o glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus lindo e maravilhoso. O chefe filósofo disse que preferiria o silêncio de Jesus do que centenas de palavras de sábios. Isso aqui é maravilhoso. Por que, pregador? Porque as lutas da vida querem inibir em nós a nossa sensibilidade espiritual. Mas o clamor nos acusa. Por que, pregador? Porque clamar no original é pedir insistentemente. Clamar é recorrer. Clamar no original do hebraico quer dizer invocar. O que é invocar? É chamar para perto. Então de fato o cego está dizendo: a única pessoa que tem espaço na minha mente agora não é a multidão, é Jesus. A única pessoa que tem espaço é Jesus. Você vai invocar Ele ou você vai ficar calado? Você vai clamar a Ele ou você vai dar ouvido que a multidão está dizendo que não dá para você? Mas o silêncio de Jesus é mais interessante do que o grito da multidão. E eu estou crendo que tem gente aqui que está entendendo esse mistério. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa tarde dizendo: clama, grita, vai. Eu estou aqui, vai. Ele está dizendo: você clama, grita. O problema quer dizer na tua mente não dá. O trauma do passado quer dizer não dá. Ou a estatística numérica diz que não dá. Mas esta tarde Jesus está aqui em silêncio. Mas o silêncio dele é o suficiente para quê? Para você entender que multidão pode ser grande, mas Jesus continua sendo o mais importante na minha e na tua vida. Por que, pregador? Escute. Por que, pregador? Charles Spurgeon vai dizer que fé é ver o invisível, acreditar no impossível. Então preste atenção. É simples isso daqui, mas é uma regra que poucos de nós praticamos. Por favor, preste muita atenção nesse detalhe. Porque nós vivemos uma época extremamente capitalista, globalista. Os avanços tecnológicos têm trazido na mentalidade das pessoas uma incoerência e uma reversão de princípios e de valores. Você já parou para imaginar que as pessoas costumam dizer: se eu tivesse nascido em uma família rica, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Se o meu pai fosse pastor, eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo. Se eu tivesse passado em concurso público, a gente sempre costuma dizer isso. E aí, qual é o problema disso? É que a gente começa a auto-se fracassar e desvalorizar o que ainda temos. Aleluia, Jesus. Por
que, pregador? Porque nada na vida vai conseguir tirar o que você tem de mais importante. Pregador, duvido. Eu estou te falando em sério. Vejamos, a economia de você para com o cego era a mesma? Você está muito melhor do que ele. O lugar que você está é inferior ao que o cego estava? Não, você está num lugar muito melhor do que o dele. Agora, qual é o predominante? É o comportamento. Porque seguindo Jesus tem milhares, mas parando Jesus só tem o cego. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Porque nós criamos a ideia do aumentativo. Eu preciso ter e fazer. Não, eu preciso ser para que Jesus se sinta à vontade na realidade de vida que eu estou vivendo. Que é isso, pregador? Se dinheiro parasse Jesus, o Jairo não esperava nem um piquinho, nem um tiquinhozinho. O que para Jesus, pregador? A adoração. Aleluia, Jesus. Fazer o que ninguém está fazendo. Porque no original, segundo Charles Spurgeon, ele vai dizer que a multidão aperta Jesus. O que aperta? Incomodar. Mas não é incômodo bom, é incômodo ruim. Agora, o cego não. O cego está fazendo tudo que a multidão não faz. A multidão aperta, a multidão comprime, a multidão reclama. Você está vendo o que a multidão está fazendo? A multidão está repreendendo o cego. Então a multidão é tão ruim que não acredita que quem está na situação difícil pode viver o milagre. Mas o cego é tão bom que não se preocupa com palavras ruins. Peraí, pregador, o que o cego está fazendo? Tudo que a multidão não faz. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Se ele clama a segunda vez, é porque ele tem fé, ele acredita. Se ele tem fé e acredita, então ele está agradando Jesus no campo da sua dificuldade. Jesus quer ser agradado nessa luta. Jesus quer ser agradado nessa prova. Clama a ele essa tarde. Para Jesus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Escute, isso aqui é interessante, porque à medida que ele clama, Jesus para. Por que Jesus parou? Porque chamou a atenção dele, ele se agradou. E escute isso aqui. Tem coisa desagradável na nossa vida que só vai mudar quando a gente for agradável para Jesus. Tem coisa desagradável na nossa vida que só vai mudar quando a gente for agradável para Jesus. Porque eu acredito que não tem nada mais agradável na vida de um ser humano do que alguém ter condição de ajudar e não ajudá-lo. Isso é ruim. Mas a Bíblia diz que quando Jesus para, Jesus olha para a multidão e diz o que para a multidão? Vá chamá-lo. Isso aqui é interessante, muito interessante. E quanto mais eu penso, mais interessante fica. Quando Jesus para, ele olha para a multidão e diz para a multidão: vá chamá-lo. Por que, pregador? Porque você precisa entender quem tem mais autoridade na sua vida. É os problemas ou é Jesus? É as pessoas ou é Jesus? Porque tem gente aqui que se vir um profeta mentiroso de Baal e diz assim: você vai morrer amanhã, você já entra em desespero. Você já vive como se você tivesse morto. Escute, você precisa ter sensibilidade espiritual. Aleluia, Jesus. E quando eu tenho isso, eu consigo identificar quem tem mais autoridade. Aí olha que interessante, Jesus exerce a autoridade dele. Por quê, pregador? Porque Jesus mandou a multidão me chamar. E o que é mais incrível, o texto vai dizer, eu fiz questão de repetir com você. Jesus ensinou a multidão como era para chamar o cego? Jesus na rua vai chamar ele, pede para que ele tenha um ânimo, pede para ele se levantar. Jesus falou isso? Não falou isso. Agora eu lhe pergunto, por que a multidão olhou para o cego e disse assim para o cego: tem bom ânimo? Jesus não mandou a multidão dizer isso. Aleluia, Jesus. Mandou. Jesus mandou? Escuta aqui. Nós temos que ser humildes o suficiente para entender que as pessoas às vezes podem não pensar como nós pensamos e nem podem gostar de nós, mas fique tranquilo que elas sempre vão obedecer Jesus. Aleluia, Jesus. Tiago, minha vida está assim porque fulano disse uma coisa, eu quero que Deus mate ele. Não.
O teu inimigo não pode morrer, não agora não. Por que, pregador? Porque o teu inimigo tem que ouvir Jesus dizendo: vá chamá-lo, eu quero ele aqui, eu preciso dele aqui. Eu não entendi, pregador. Deus vai usar quem não acreditou, Deus vai usar quem te maltratou, Deus vai usar quem te pisou, Deus vai usar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O melhor de tudo, o que é, pregador? É que aquela multidão disse ao cego, tem um ano, o ano original do grego quer dizer seja cheio. Então a multidão está dizendo para alguém que ela disse que não ia dar conta: levanta, seja cheio. Oh, aleluia, levanta a mão, levanta a mão. Você pode ter começado ruim, mas eu estou profetizando que em 2024 Deus vai usar meios para te encher, para te levantar, para te abençoar. Nem tudo está perdido. Acredita, tem milagres de Deus para acontecer na sua vida. Eu estou contemplando Deus nessa tarde, dizendo para você: pare de se preocupar com quem não acredita em você. Se preocupe em parar Jesus, clame mais, ore mais, jejue mais, venha mais ao culto, se dedique mais, leia mais a Bíblia. Porque quando Ele para, aquilo que está tentando te parar vai parar, aquilo que está te machucando vai parar, porque Ele tem maravilhas para realizar na sua vida. Nessa tarde tem milagre de Deus. Levanta a mão, vou profetizar. Levanta a mão, vou profetizar. Quem sabe o macumbeiro diz que não, quem sabe o parente diz que não, quem sabe o de dentro de casa diz que não, quem sabe a tua mente diz que não, quem sabe as tuas emoções diz que não. Mas nessa tarde Deus me trouxe aqui para te dizer: se estiver clamando, eis que você terá o prazer de ver tudo que estava dando errado dando certo, porque Ele é fiel para transformar esse mundo. Agora, eu quero ir entregando o microfone, porque eu não quero tomar muito seu tempo. Eu também estou um pouco cansado. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Esse cego, ele é demais. Pastor Eliseu, o senhor já pensou? Olha só, o cego é demais. O que é demais, pregador? Porque agora quando a multidão manda ele levanta, ele está tão cheio de Deus, tão cheio de ânimo. Escuta, isso aqui é profundo. A multidão só mandou ele ter bom ânimo e levantar. Aí ele levanta, e antes de chegar até Jesus, a Bíblia diz que ele deixa a capa onde ele estava. Aleluia, Jesus. Preste atenção. Segura essa, por favor. Aleluia. Existem 3 inimigos que nos destroem diariamente. Primeiro, a incredulidade. Isso aqui é impressionante. Preste atenção. Segundo, a ignorância. E terceiro, pregador, que é a pior de tudo, a soberba. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acredita que Jesus é santo? Sim. Então, se Jesus é santo demais, por que a gente quer se apresentar a Ele só com coisa ruim? Jesus não merece coisa ruim. O cego deixa a capa onde ele estava. Por que ele deixa a capa? A capa não representava só um passado de doidos. A capa protegia do frio. A capa dava o direito de receber a esmola. A capa dava o direito de liberdade. Só que o ceguinho deixa a capa. Então agora o negócio do cego não é mais nem com a multidão. O negócio agora não é nem clamar, o negócio agora é ele com Jesus. Ele está dizendo para Jesus: deixa eu te falar uma coisa, agora é tudo ou nada. Aleluia. Porque se ele deixar a capa, ele está dizendo para Jesus: não estou te enxergando, mas para esse lugar eu não volto nunca mais. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Tem coisa que quem tem que tirar é você, não é Jesus. Aleluia, Jesus. 2024 vai ser bom Se o seu comportamento e atitude também for bom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você quer coisa boa de Jesus? Clame, mas também seja coerente. Deixe o passado onde o passado marcou. O cego corre, isso é incrível. Olha que interessante. Por que é interessante, pregador? Porque ele deixa a capa. E agora, quem aborda ele é Jesus. Aleluia,
Jesus. Nós começamos um texto, alguém destruído, curioso para saber quem era. Agora nós estamos concluindo o texto, Jesus curioso para saber o que o cego quer. Porque se ele pergunta, tem um tom de curiosidade. Eu não tenho nervoso, presidente. Se ele pergunta, é que ele quer saber. Se ele quer saber, que ele está curioso. Então Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Por que você não perguntou? Jesus está curioso. Escuta, escuta. Jesus está dizendo assim: ô cego, qual é o teu projeto daqui para frente? Aleluia, glória a Deus. Só que aqui tem um negócio. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Porque Jesus está dizendo ao cego assim: meu filho, o que você quer que eu te faça? Se Deus tocar no coração de algum de vocês para me abençoar, você vai me abençoar segundo o que você tem, sim ou não? Então note que Jesus está perguntando e é segundo o que ele tem. Agora Jesus tem autoridade no céu, autoridade embaixo da terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O mais pobre, o mais desacreditado, estão vindo do Rei dos Reis. Aonde você quer chegar? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu te dou? Fala para mim que eu vou te abençoar. Aleluia, Tá vendo? Jesus. Glória. Sua vida não está tão difícil que Jesus não possa melhorar. Sua vida não está tão complicada que Jesus não possa melhorar. Só depende de você. Você vai clamar ou você vai ficar caladinho? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já pensou? Se o cego fosse traumatizado, ele ia dizer assim: Jesus, é o seguinte, eu quero que o Senhor destrua com todo o Império Romano, porque eles me maltrataram. O cego não falou isso. Se o cego fosse audacioso, o cego teria dito: Jesus, é o seguinte, eu quero que o Senhor me deixe rico o suficiente, mais rico do que qualquer um aqui. Jesus ia ter que fazer sim ou não. Por que, pregador? Porque o judeu que se preza é a sua palavra, e tinha milhares de testemunhas. Se Jesus não cumprisse, o ministério dele ia acabar. Mas Jesus preferiu colocar o seu ministério em risco por causa de alguém que estava clamando o seu nome. A sua intenção influencia muito no seu relacionamento com ele. Tem coisa que você não ouviu dele ainda, quem sabe você precisa ser tratado. Mas como é projetando, eu quero dizer para você na tarde deste dia, com todo respeito, eu acredito que ele pode surpreender você. Porque você está aqui na humildade, você veio buscar com amor, você veio para esse culto com amor. Então te prepara, porque ele vai te surpreender. Aleluia, Jesus. Deus vive maravilhoso. Agora eu quero encerrar minha fala, quero que você fique sobre os seus pés, usando um exemplo aqui nessa tarde. Ele está diante de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E o texto vai dizer assim, o texto vai dizer assim, que o cego diz assim: Jesus, que eu torne a ver. Aleluia. Será que a visão é mais importante do que os bens materiais? Será que a visão é mais importante do que um trauma do passado? Escute, isso daqui é espiritual demais. Numa tacada só ele vive o extraordinário. Numa tacada só. Seja inteligente em 2024, irmão. Projete, mas seja inteligente. Fica a postura. Fica de frente para mim, fica de frente. Digamos aqui hoje, que naturalmente, um exemplo básico, digamos que eu sou o cego e o pastor Eliseu é Jesus. Só uma figura de linguagem rica em simbologia para que seja aplicativa a tua compreensão. Digamos que eu chego diante de Jesus. Jesus pergunta para mim: o que queres que eu te faça? Os irmãos sabem, eu estudei muito tempo. Na verdade eu digo muito tempo, porque para mim foi bom, mas Jesus me tirou. Estudei no IESB, passei em 12º lugar na época para Relações Internacionais. E eu ia de ônibus todos os dias para a faculdade. Eu passava de frente a uma escola de deficiente visual. Quando o deficiente visual conversa com alguém que enxerga, que ele tem carinho, que ele tem intimidade, ele faz assim, ó, com todo respeito, o senhor é casado também, ó, ele toca. Está vendo? Ele vai tocar naturalmente. Quando ele conversa com uma pessoa que ele gosta, que ele tem afeição, que ele tem amor por aquela pessoa, ele vai conversar tocando.
Aí Jesus pergunta, eu imagino o cego tocando e dizendo assim: tudo que eu quero é ver. Quem que ele vai ver primeiro? Quem que ele vai ver primeiro? Os pés? O que ele vai ver primeiro? Ele vai ver a face, é ou não é? Então peraí, pregador. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o ceguinho está dizendo: tudo que eu quero é ver a tua face. Ele está dizendo: eu quero viver este reino, eu quero ser tocado por este reino, eu quero ser ministrado por este reino, eu quero viver neste reino, eu quero prosperar neste reino. Eita Jesus, tem gente aqui que vai sair daqui vivendo o extraordinário. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem quer ver o reino? Oh, Jesus. Quem quer ver o reino? Aleluia. Quem quer ver a glória de Deus? Quem quer ver o extraordinário de Deus? Quem quer ver? Eu quero fazer um ato profético aqui, como eu fiz da última vez, para a gente terminar no horário.